crianças! Sejam bem-vindos à aula da professora Edra dos Anjos, aula de matemática. Vamos agora conhecer o nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá? Vem comigo, criança! Quanta coisa legal para hoje, quanta coisa divertida, assunto bom, assunto divertido, vocês vão gostar. Então, crianças, vamos agora todos, muita atenção, chegou a hora de estudar. Crianças, que lugar bonito, uma praça. Vamos iniciar a nossa aula divertida de matemática. Matemática pode ser divertida numa praça. Por quê? Temos muitas coisas a admirar numa praça, muitas formas. Em qualquer ambiente em que estivermos, é possível observar que objetos, construções e até mesmo elementos da natureza têm determinados formatos. E esses formatos das coisas chamamos de formas geométricas. Vamos agora conhecer algumas formas geométricas e você, criança, você vai lembrar de muitos brinquedos também. Vamos agora conhecer os nossos amiguinhos, que vem ao círculo. O círculo. O círculo é uma forma geométrica que lembra uma bola. É um círculo, ele é uma figura plana, o círculo. Um prato, o prato que nós almoçamos, lembra um círculo, é uma forma geométrica. E que vem a próxima forma agora. O quadrado. O quadrado. Observamos nas janelas, as janelas dos edifícios, esse formato de um quadrado. O quadrado, ele é uma figura geométrica plana também. Que vem ao próximo. O retângulo parece um quadrado um pouquinho mais esticado. Verificamos essa figura onde? Nas portas. E alguns em barras de chocolate. Lembraram das barras de chocolate, hein? Retângulo, lembra barras de chocolate, que delícia! E que vem agora o próximo. Triângulo. Eu sou fascinada pelos triângulos. Triângulo, essa figura geométrica plana, essa figura, essa forma. O que lembra o triângulo? Telhado. Telhado, sorvete, aquela casquinha do sorvete, lembra também um triângulo? Triângulo, uma figura geométrica plana. Então, nós temos aqui o círculo, o quadrado, o retângulo e o triângulo. 4 formas geométricas: círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Vamos agora para esse mundo lindo e divertido da matemática. Me acompanhe agora. Vocês já observaram que tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor tem formas ou formatos, feitos de linhas retas ou curvadas? Observe a imagem com atenção nas formas de cada elemento que compõe, nas formas de cada elemento que a compõe.
círculo, o sol, a imagem do sol representando um círculo. A janela representando um quadrado. O telhado da casa representando um triângulo. E a carroça representando um retângulo. Formas de cada elemento que compõem essa figura. Crianças, entenderam? Conseguiram com o dedinho perceber quais os elementos triângulo, círculo, retângulo, quadrado? Vamos agora para o próximo exemplo. Vem comigo! Na aula de hoje, vamos aprender a identificar formas geométricas planas e comparar suas características comuns em diversas situações do cotidiano. Nesta figura, nós temos triângulo, círculo, o caule, retângulo. Essas são as formas geométricas planas que iremos aprender hoje. Círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Círculo, quadrado, retângulo, triângulo. Vamos relembrar as formas geométricas. O círculo é uma figura geométrica de curva fechada e plana. O círculo é uma figura geométrica de curva fechada e plana. O triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados. O triângulo é uma figura geométrica formada por três retas que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando três lados. O quadrado é uma figura geométrica plana, formada por quatro lados iguais. O quadrado é uma figura geométrica plana, formada por quatro lados iguais. O retângulo é uma figura geométrica plana que tem dois pares de lados paralelos e de mesma medida. O retângulo é uma figura geométrica plana que tem dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. Crianças, agora vamos iniciar os exemplos. Muita atenção para esse nosso primeiro exemplo. As formas geométricas são os formatos dos objetos que estão presentes no nosso dia a dia. Essa parte da matemática é estudada com base na geometria. Geometria é a parte da matemática que estuda essas formas que nós observamos ao nosso redor, essas belezas naturais ou construídas. E analisa os tamanhos e dimensão das figuras. Agora, vamos observar o nosso primeiro exemplo. Crianças, vem comigo.
Agora temos o exemplo 1. O exemplo 1, nós vamos observar atentamente esse quadro pintado pela artista brasileira Tarsila do Amaral, chamado de Estrada de Ferro Central do Brasil. É um quadro muito conhecido. Nele podemos perceber muitas formas geométricas, essas figuras planas. Vocês podem dizer quais são? Atenção, crianças, olhem para esse quadro. Observe essa bela arte de Tarsila do Amaral. Quais as figuras que vocês conseguem identificar neste quadro? E já estou começando a ouvir vocês. O telhado da igreja é um triângulo, 2 triângulos? Isso, figura geométrica. As janelas das casas, quadrado. O que mais temos? O telhado da casa, triângulo. E o que temos mais? Portas das casas são os retângulos. E observamos aí luminárias e também o pneu, as rodas que aparecem, representam o círculo. Quanta figura linda expressa nessa obra de arte de Tarsila do Amaral. Agora, vocês acreditam que matemática pode ser e é divertida e é linda numa obra de arte? Vamos para o exemplo 2. Podemos ver que as formas geométricas estão presentes em vários lugares do nosso dia a dia. Veja agora esses exemplos. Triângulo tem a aparência do formato de um telhado. Quadrado tem a aparência do formato de um quadro. Retângulo tem a aparência do formato de uma porta. Círculo tem a aparência do formato de uma roda. Crianças, vem comigo para esse mundo mágico da geometria. As figuras planas, figuras geométricas planas, que nós estamos aprendendo. Vocês observaram como cada figura representa e o que representa isso no nosso dia a dia? O triângulo. Isso que você está falando. Um telhado. Ou, quem sabe, uma casquinha de sorvete, né? Telhado. Retângulo. Barra de chocolate ou uma porta. Pode representar uma porta. Círculo, moeda, né? Aquelas moedinhas. Representa o círculo. O quadrado. Quadrado. A tampa de uma caixinha de presente. Pode ser ou um quadro. Essas figuras geométricas estão no nosso dia a dia, estão ao nosso redor, seja na natureza ou obras construídas, objetos por nós. Vamos agora, crianças, para um desafio sobre figuras geométricas. Vem comigo. Desafio 1. Que tal um pouco de desafio? Observe o desenho e responda abaixo. Quantos quadrados há na figura? Quantos quadrados há na figura? Um quadrado. Quantos retângulos há na figura? Um retângulo, 2 retângulo, um retângulo bem pequeno, mas é um retângulo. Quadrado, 1, retângulos, 2. Quantos triângulos há na figura? 1, 2, 3. 3 triângulos. Quantos círculos há na figura? 1, 2, 3. 3
círculos. 3 triângulos e 3 círculos. Desafio 2. Ligue as figuras que têm a mesma forma geométrica. Ligue as figuras que têm a mesma forma geométrica. Triângulo, ligamos com o chapéu de aniversário. O dado, ligamos com o quadrado. A mesa, ligamos com o retângulo. A bola, ligamos com o círculo. Retângulo. Triângulo. Círculo. Quadrado. Quadrado, círculo, triângulo, retângulo. Dado relaciona com o quadrado. A bola relaciona o círculo. A mesa relaciona-se com o retângulo. O chapéu de aniversário com o triângulo. Crianças, agora chegou o momento tão esperado. Agora vocês, aí que está na sua casa, pegue seu lápis de cor, seu lápis, seu caderno, muita atenção, de olho na tela e vamos lá para o Exercitando. Primeira questão. Observe a casa que Laura desenhou e complete as lacunas. Observe a casa que Laura desenhou e complete as lacunas. Letra A. As janelas azuis têm o formato de 2. As janelas azuis têm o formato de 2. Letra B. A janela preta tem o formato de 1. A janela preta tem o formato de 1. Letra C. O teto vermelho tem o formato de 1. Letra C. O teto vermelho tem o formato de 1. Letra D. A porta da casa tem o formato de 1. A porta da casa tem o formato de 1. Questão 2. Encontre todas as figuras geométricas planas presente neste desenho e coloque o número da quantidade de cada uma no quadrinho abaixo. Encontre todas as figuras geométricas planas presentes neste desenho e coloque o número da quantidade de cada uma no quadrinho abaixo. Figura geométrica, quantidade. Círculo. Figura geométrica, triângulo, quantidade. Figura geométrica, quadrado, quantidade. Figura geométrica, retângulo, quantidade. Terceira questão. Pinte o trenzinho de acordo com a legenda. Triângulo, amarelo. Quadrado, azul.
círculo vermelho, retângulo verde, triângulo amarelo, quadrado azul, círculo vermelho, retângulo verde. Agora, vocês vão ficar respondendo as questões. Daqui a pouco, a professora volta com vocês. Fiquem no exercitando.
Crianças, preparadas? Estão preparados? Vamos agora para a nossa correção. Vamos resolver se exercitando, que você já fez aí no seu caderno. Então, vamos agora, vem com a professora para a nossa correção do exercitando. Questão 1. Observe a casa que Laura desenhou e complete as lacunas. Observe a casa que Laura desenhou e complete as lacunas. As janelas azuis têm o formato de 2. As janelas azuis têm o formato de 2 quadrados. As janelas azuis têm o formato de 2 quadrados. Letra B. A janela preta tem o formato de um círculo. A janela preta tem o formato de um círculo. Letra C. O teto vermelho tem o formato de um... O teto vermelho tem o formato de um triângulo. O teto vermelho tem o formato de um triângulo. Letra D. A porta da casa tem o formato de um... A porta da casa tem o formato de um retângulo. Segunda questão. Encontre todas as figuras geométricas planas presentes neste desenho e coloque o número da quantidade de cada uma no quadrinho abaixo. Figura geométrica, círculo. Quantidade. Figura geométrica, triângulo. Quantidade. Círculo. 3. 1, 2, 3. 3 círculos. Triângulo. Figura geométrica, triângulo. Quantidade 1. 1 triângulo. Figura geométrica quadrado. Figura geométrica retângulo. Quantidade. Figura geométrica quadrado. 4. 1, 2, 3, 4. 4 quadrados. Retângulo. 3. 1, 2, 3. Retângulo 3. Pinte o trenzinho de acordo com a legenda. Triângulo amarelo, quadrado azul, círculo vermelho, retângulo verde. Triângulo amarelo, quadrado azul, círculo vermelho, retângulo verde. Crianças, como foi o exercitando? Acertaram? Gostaram? Com certeza vocês acertaram tudo. Muito divertido. Tivemos até pintura. E agora, crianças, eu convido vocês para, com a professora, fazer o resumo do conteúdo. Vem comigo, crianças! O que nós tivemos de interessante na aula de hoje? Gostaram da nossa aula? Com certeza gostaram. A professora gostou. Uma aula muito colorida,
Matemática colorida também, com formas geométricas, figuras planas. Hoje nós aprendemos o quê? Isso, estou ouvindo vocês. A primeira figura que a professora mostrou para vocês foi o círculo, que parece uma moeda. Quantos aí não tem moeda no cofre? Tem um cofrinho que guarda a moeda. Círculo também é semelhante à roda da bicicleta, né? Círculo, essa figura plana chamada de círculo. A próxima figura que aprendemos hoje foi o quadrado. Quadrado, ele é semelhante a um quadro ou a tampa de uma caixa de presentes. O quadrado, ele possui os 4 lados iguais. Quadrados, 4 lados iguais. Aprendemos também o retângulo. Também tem 4 lados, paralelos e lados iguais. Aprendemos também o triângulo, o preferido da professora. Não sei, qual é o seu preferido? O meu é o triângulo. Triângulo, que parece o quê? Telhado, o telhado das casas. E também aquela casquinha do sorvete. Crianças, essas formas geométricas, essas figuras, nós observamos no nosso dia a dia. Vocês lembram daquele quadro lindo da Tarsila do Amaral? Ele vai aparecer novamente. Vamos conferir? O que nós podemos observar nesse quadro das formas geométricas? O que nós podemos observar? O telhado da igreja, triângulo, essa forma geométrica tão bonita. Podemos observar também as luminárias, representam o círculo, Podemos também verificar que as janelas representam o quadrado, 4 lados iguais. Podemos observar que o telhado das casas é semelhante ao triângulo. E a casa é semelhante a um retângulo. Que quadro lindo, com muitas figuras geométricas. E crianças, quando for passear, olhe ao seu redor e perceba, aponte o que você pode observar e verificar o que representa o triângulo, o círculo, o quadrado ou o retângulo. Crianças, agora vamos para nossas considerações finais. Crianças, trouxe vocês para as considerações finais numa praça. Não poderia deixar de ser um lugar diferente, né? Tinha que ser na praça, Praça São Sebastião, esse monumento histórico da nossa cidade, cidade de Manaus. Crianças, aqui nós temos monumentos que representam também as figuras geométricas. Nossa aula foi muito boa hoje. Muito obrigada, crianças. Gostaria de agradecer cada um de vocês que participa, que está aqui com a professora Edla, aprendendo matemática, porque a matemática pode ser e é divertida, colorida e maravilhosa. Também gostaria de agradecer a você, pai, mãe, responsável pela criança. Muito obrigada pela participação de vocês. E crianças, a professora volta, porque a matemática é divertida. Até, crianças, a próxima aula com a matemática divertida e colorida.